Olá, queridos irmãos, paz e graça da parte de Deus vos sejam multiplicadas. Estamos falando sobre a evidência de sinais nos céus. Isso dá um peso muito grande na escatologia bíblica, pois o Senhor Jesus Cristo deu ênfase aos sinais no sol, na lua e nas estrelas. Desta feita, vamos falar agora sobre sinais nas estrelas, dentro do panorama escatológico das Escrituras Sagradas. As estrelas, elas fazem parte do terceiro tipo de astros citados no sermão escatológico do Senhor Jesus Cristo. Acerca do final dos tempos, ele disse que haveria sinais nas estrelas, e estes sinais realmente estão acontecendo no mundo atualmente. Está escrito no Evangelho de Lucas 21 e 25, e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. Uma estrela é uma grande e luminosa esfera de plasma, mantida íntegra pela gravidade e pela pressão de radiação. Ao fim de sua vida, uma estrela pode conter também uma proporção de matéria degenerada. A estrela mais próxima da Terra é o Sol, que é a fonte da maior parte da energia do planeta Terra. Outras estrelas são visíveis da Terra durante a noite, quando não são ofuscadas pela luz do Sol ou bloqueadas por fenômenos atmosféricos. Historicamente, as estrelas foram importantes para as civilizações em todo o mundo. Elas foram parte de práticas religiosas e usadas para navegações e orientações astronômicas. Mateus capítulo 2, verso 1 e 2 e versículo 10. O movimento do Sol em relação à Terra foi usada para criar calendários que podia ser usado para regular as práticas agrícolas. O calendário gregoriano, atualmente usado em quase todo o mundo, é um calendário solar, baseado no ângulo do eixo da rotação da Terra em relação à sua estrela maior, da Via Láctea, o Sol. Na Bíblia, a palavra estrela, ela é usada como termo genérico para todos os corpos celestes, incluindo estrelas, planetas, cometas e meteoros. Em sentido espiritual e teológico, as estrelas tanto simbolizam a descendência espiritual de Abraão, conforme Gênesis capítulo 15 e versículo 5, como também os anjos, Jó 38, verso 7, e ainda os líderes das igrejas em cada cidade, Apocalipse 2, verso 1. O telescópio Herschel, da Agência Espacial Europeia, revelou um centro de formação de novas estrelas ao registrar a galáxia em infravermelho na nebulosa Rosette a 5.000 anos-luz da Terra, descobrindo estrelas em formação com cerca de 10 vezes a massa do Sol. A massa nebulosa está associada a uma grande nuvem que contém poeira e gás suficiente para produzir cerca de 10.000 estrelas do tamanho do Sol, caso seja isso necessário. Isso mostra que o nosso Deus tem tudo à sua disposição, louvado seja Deus, para criar novas galáxias e novos sistemas solares para povoá-los, se assim o desejar. O avançado estudo científico dos nossos dias, aliados com a busca incessante da astronomia moderna pela pesquisa dos astros e, sem dúvida, o cumprimento profético do aumento da ciência previsto pelas Escrituras Sagradas, muitos séculos ainda antes de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daniel capítulo 12, verso 4, quando diz: e a ciência se multiplicará. Vejamos a importância das estrelas no contexto das Escrituras Sagradas.
As estrelas são mencionadas normalmente e relacionadas ao poder de Deus, o poder criador do Senhor, e sempre associada ao Sol e à Lua, como astros para iluminarem a terra durante a noite, conforme Gênesis 1,16, Salmo 136 e versículo de número 9. Portanto, Deus é o Criador das estrelas. Deus prometeu a Abraão que os seus descendentes seriam como as estrelas dos céus. Gênesis 15, versículo de número 5. Na interpretação dos estudiosos, Deus prometeu 2 tipos de descendência para o patriarca Abraão. Uma comparada ao pó da terra, que são os descendentes carnais ou naturais de Abraão. A outra comparada às estrelas dos céus, que são as descendência espiritual de Abraão, que o tem como pai da fé. Romanos capítulo 4, verso 16, Gênesis 3, 7 a 9 e 3 e 29. Os irmãos de José são simbolizados por 11 estrelas no seu sonho, de Gênesis 37, verso 9. Balaão faz uma alusão à vinda de Jesus Cristo, afirmando que uma estrela procederá de Jacó. Números 24, versículo 17. Moisés afirmou que os filhos de Israel, dos seus dias, já eram tão numerosos como as estrelas do céu. Deuteronômio 1, verso 10. Os anjos foram também chamados de estrelas que jubilavam quando Deus criava o mundo. Jó 38, verso 7. O salmista declarou que Deus fez as estrelas para presidirem a noite. Salmo 136, verso 9. O salmista ainda afirma que Deus conta as estrelas e chama-o todas elas pelo nome. Salmo 147, versículo de número 4. A palavra de Deus afirma, meus irmãos, que todas as estrelas luzentes devem louvar ao Senhor. Salmo 148, verso 3. Lúcifer é chamado nas Escrituras de estrela caída do céu. Isaías 14, versículo de número 12. E o profeta Daniel afirma que quem instrui as pessoas no caminho da justiça brilhará como as estrelas eternamente. Daniel 12, versículo de número 3. Uma estrela do Oriente guiou os magos até o menino Jesus para adorá-lo. Mateus capítulo 2, verso de 2 a 10. A vinda de Jesus Cristo será precedida de sinais nas estrelas. Lucas 21 e 25. E o apóstolo São Paulo explica que alguns corpos glorificados terão o brilho das estrelas. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 41. O apóstolo Pedro afirma que para nós atentarmos bem para a palavra profética, a estrela da alva nascerá em nossos corações. 2 Pedro capítulo 1, versículo 19. Os falsos mestres são chamados de estrelas errantes. Judas 1, verso 13. Os 7 pastores das 7 igrejas da Ásia são chamados de estrelas na mão direita de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 20. O Senhor Jesus Cristo prometeu a estrela da manhã ao crente vencedor. Apocalipse capítulo 2, versículo 28. Foi isso que Jesus prometeu, a estrela da manhã para todo crente vencedor. João viu a estrela caindo sobre a terra por ocasião da abertura do 6º selo, o que pode representar tanto um choque de meteoros com a terra, como também queda de grandes líderes mundiais, conforme Apocalipse 6, versículo 13. João escreveu que o chefe do abismo é a estrela que caiu do céu. Apocalipse capítulo 9, versículo 1, e Isaías capítulo 14, versículo 12 e 13. João também viu uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Apocalipse 12, verso 1. Os anjos que se rebelaram são chamados de estrelas. Apocalipse 12, verso 4. Porém, a exemplo do seu chefe Lúcifer, são estrelas
caídas. Entretanto, Jesus Cristo é a verdadeira estrela da manhã que brilhará pelo século dos séculos. Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Vamos a uma reflexão sobre as estrelas. O Senhor Jesus Cristo é a estrela maior do universo. Filipenses capítulo 2, versos de 5 a 11. E Hebreus capítulo 1, verso de 1 a 4. Jesus Cristo é a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 22, verso 16. Todas as demais estrelas caíram no ostracismo e se perderam através da história. Porém, Jesus Cristo, a brilhante estrela da manhã, continuará brilhando pelos séculos dos séculos. Apocalipse 22, versículo 5. Jesus Cristo também nos deu o privilégio de brilharmos no meio de uma geração corrompida e perversa, da qual resplandecemos como astros no mundo. Filipenses 2, verso 15. Na sociedade moderna, os famosos músicos mundanos são chamados pela imprensa de astros da música, astros do rock. Os famosos atores de filmes são chamados de astros de Hollywood. Porém, para o nosso Deus e seus filhos sinceros e irrepreensíveis é que são os verdadeiros astros que brilham neste mundo. Filipenses capítulo 2, verso 15. Jesus Cristo ainda nos prometeu que os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Mateus capítulo 13 e versículo 43. Portanto, meus irmãos queridos, os justos continuarão brilhando como os astros na eternidade, pois o profeta Daniel escreveu da seguinte maneira: os sábios, pois, resplandecerão como resplendor do firmamento, e os que muito ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Daniel capítulo 12 e versículo de número 3. A Deus toda glória, a Deus toda honra e a Deus todo louvor. Deixe seus comentários abaixo desse vídeo. Se você gostou do mesmo, compartilhe. Tire todas as suas dúvidas e nós teremos o prazer de lhes responder. Muito obrigado por estar conosco em nossas lives, do começo até o fim. Até mais, se Deus quiser. A paz do Senhor.